Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou a Alessandra Assis, psicóloga, palestrante e idealizadora desse podcast que conversa com você e traz inúmeros convidados com informações genuínas, com vidas que são impactantes e podem impactar a sua também. Hoje, no quadro Histórias da Vida Real, eu trouxe uma convidada muito especial. Hoje, uma empresária de sucesso, mas não foi fácil chegar onde ela chegou. Precisou de muita dedicação, muita superação e muita história que você vai conhecer hoje. As histórias da vida real de Naya Magno. Vamos lá? Seja muito bem-vinda! Ai, obrigada, Lê, por esse convite maravilhoso. Que delícia! Naya é proprietária da Clinic Naya Magno, é isso? Isso. Que delícia! Você sempre quis ser micropigmentadora? Quando começou esse desejo por deixar as mulheres ainda mais bonitas, trabalhar com autoestima, com a valorização da vida da mulher? Eu imagino cada transformação que você deve ter visto no decorrer da sua vida, de mulheres, por exemplo, aquelas monocelhas, ou aquelas pessoas que não tinham sobrancelha. Eu vejo umas senhorinhas que são tão apagadas que às vezes não têm a sobrancelha. Aí muitas vezes os filhos vão lá e dão de presente para elas uma micropigmentação. Gente, como muda a autoestima dessas mulheres? Muito, você tem noção de quantas vidas você transformou nesses anos todos? Na verdade, quando você me pergunta quando eu entendi, quando eu quis, quando eu senti, na verdade, eu nasci para fazer sobrancelhas, né? Então, desde os meus 11 anos de idade, eu era aquela menina que eu levava pinça para a escola. Desde os 11? Desde os 11. Mas você via a avó, a mãe tirando? Não, é que eu sempre gostei muito desse universo da beleza. E tinha oportunidades, eu pegava a pinça da tia ali, levava e fazia a sobrancelha dos meus amigos no horário do recreio, todo mundo igual. Você tirava assim dos meninos que tinham monocelha? Deitava você no falava, colo não, tá muito ali feio, vem cá. E tirava na hora do intervalo, você acredita? Então, foi algo que eu nasci para fazer. Nossa, gente, que coisa, né? Uma vocação mesmo. Isso. E é minha missão de vida, transformar olhares, melhorar a autoestima. E hoje eu tenho como realmente meta de vida conseguir atingir mais ainda esse público, porque hoje nós temos um grande problema no universo das sobrancelhas, que é a reconstrução dos olhares anteriores, que elas vêm daquela fase de muito forte, muito preto, muito escuro, muito marcado. Tá mudando tudo, né? Tá mudando tudo. Tá tudo para mais leve, né, Nay? Muito mais leve, mais suave. Então, hoje nós retiramos, tratamos e devolvemos um olhar mais natural, Lê. Então, você retira com laser? Isso, nós fazemos todo o processo de remoção daquele procedimento antigo, muito escuro, muito marcado. E aí nós tratamos, porque muitas vezes aquele pelinho ele fica frágil, então a gente tem um protocolo de recuperação dessa sobrancelha, melhorar a saúde da pele também, porque a pele da sobrancelha é totalmente diferente das outras regiões do rosto. Então nós precisamos tratar de uma forma diferente para recuperar esse pelo e a gente conseguir entregar um procedimento mais natural. E que dica que você dá para as pessoas que precisam hidratar a sobrancelha? Existem diversos números de Não é só hidratar cabelo, tem que hidratar a sobrancelha. Não é igual. Ó, a nossa pele de sobrancelha é uma pele totalmente diferente. Então, é onde nós temos um folículo que ele é mais sensível, mais delicado. A gente tem que ter um olhar diferenciado, não pode ser retirado de qualquer forma. E nós temos hoje uma vasta gama no mercado de produtos, sérum, rímeos, óleos para isso. Específicos. E hoje, cada dia que passa, o mercado de sobrancelhas cresce muito, mundialmente. Tanto internacional como brasileiro. Hoje, a estética está 100% voltada para esse olhar da mulher mais natural. Então, nós temos fatores de crescimento voltados para desenvolver os pelos da sobrancelha. E lá fora ainda, se você vai para lá, meu Deus do céu, já pensou? Ainda bem que você não vai, fica aqui. Você tem que cuidar da nossa sobrancelha. Mas já tive alguns convites. Eu faço ideia. Já tive alguns convites, mas, por enquanto, a minha missão é estar aqui, é transformar alguns olhares. Ainda não terminou a sua missão aqui. Aqui ainda não. E essa coisa do olhar da alma e tudo, você trabalha também com uma questão de visagismo? Muito. Você fez o curso de visagismo? Totalmente. Geralmente, as pessoas que começam a empreender no universo das sobrancelhas, elas pensam que é somente a área de designer, mas vai muito além. Não é só sobre tirar sobrancelhas, não é somente sobre uma remoção simples, né? Uma retirada simples. A gente fala sobre a simetria facial,
Nós temos lados muito diferentes, então a gente precisa achar essa simetria e não pode ser um código de barra compacto, igual muitas pessoas fazem, muito engessado. E você sabia que tem o segundo episódio do Atualiza Universo, foi com o Dr. William Ortega, que ele trabalha muito com harmonização facial. E aí foi nesse episódio que eu descobri que realmente o nosso lado não é igual ao outro. Não e é. que, inclusive, é bonito, fica bonito no conjunto, esse olho que é diferente do outro olho. Porque, assim, eu fico enlouquecida com os fotógrafos, eu quero morrer. Por quê? Porque eu acho que eu tô sempre torta, um olho tá mais torto que o outro, eu achava a coisa mais feia do mundo. E aí ele foi mostrando aqui os diferenciais dos antes e depois, e trabalhando com visagismo e com harmonização facial, Sim. também com esse processo de remoção de muita harmonização, Muito. bocão, bochecha, e que as A pessoas galera foram tem ficando tudo igual, né? extravasado, né? Sobrancelha Nike e tudo mais. Hoje tudo caiu por terra e tá todo mundo removendo o máximo possível Quanto de mais tudo para deixar natural, o mais natural bonito, possível. mais elegante. Mas nós temos mesmo um olho diferente do outro, Temos Naya. um lado do corpo um lado diferente do outro. Então, é aí que entra a assimetria facial, aí entra toda a parte de visagismo, que é entender o que vai ficar bom para você, o que vai fazer pessoas sentido lá falando, pra olha, você. eu quero ficar igualzinho esse filtro do Muito. Instagram. Põe minha Muito. sobrancelha igual. Muito. E aí, como que você faz? Você orienta? Porque às vezes não fica bom pra pessoa. Sim, geralmente eu sou aquela profissional que eu gosto de trazer essa memória dela. Então eu falo para ela assim, antes de tudo isso acontecer, porque a sobrancelha ela mexe muito com o emocional, uma sobrancelha mal feita, escura, que você Uma não sobrancelha vai que deixa se você sentir com cara de bem, brava. você vai ficar muito triste. Eu tenho pacientes que já tentaram tirar a própria vida, mulheres que não conseguiam sair de casa porque não conseguiam se identificar, se olhar no espelho, com vergonha do marido. Eu tenho pacientes que acordam mais cedo para passar um lápis para o marido não ver. Nossa, então, as pessoas que não têm noção sofrimento. o que uma sobrancelha impacta na vida da mulher. Eu tenho com alopécia também, por exemplo. Com alopécia, a gente tem como alopécia, psicólogo, eu tenho noção do quanto isso afeta. A gente tem queimaduras, retiradas erradas de pelo há muito tempo atrás, que hoje não desenvolve mais de forma alguma. Uma micropigmentação em formato de Nike total, Isso. bem Quando escura. ela traz aquela memória dela de antes de tudo isso acontecer, eu gosto que ela me conte um pouco como que ela se sentia, como que ela se via. E aí é aquele momento que eu tô com ela. Então, quando a paciente chega para mim, eu sempre falo para ela, você vai ficar comigo? Porque eu vou cuidar de você, nós vamos retirar, nós vamos tratar. Isso tem um período. Não vai ser rápido. Eu sempre falo, não vamos romantizar, gente, remoção. Não é tão delicado assim, mexe muito com a gente. É um momento que você tem algo que te incomoda e quando você passa a retirar, você fica meio murchinha, porque você queria muito. Aí fizeram e fizeram errado. E agora você está retirando, então você está sentindo uma dor. Você está tirando tudo aquilo que não estava legal no teu rosto. Isso demanda um tempo. Então, precisa de uma entrega dos dois lados. De uma paciência. É igual quem vai fazer... Esqueci o nome disso. Aquelas pessoas que alisam o cabelo e depois deixam enrolado. Faz a transição. Isso. Como que é o nome? A transição capilar. Também leva um tempo, né? Tem que ter paciência, né? Para esse processo. Quando a gente fala sobre organismo, quando a gente fala sobre pele, a gente precisa entender que a nossa fisiologia de todo o nosso corpo, ela envolve tudo. Então, tudo vai complementar um outro. E a gente precisa entender que tem os ciclos. O ciclo de crescimento, o ciclo de revitalizações, que são aquelas trocas que fazem do pelo pequeno, pelo médio, pelo longo. Tem as nossas peles também, que tem o tempo de regeneração dessa pele. Então, a gente tem ciclos. E esses ciclos precisam ser respeitados. Ô, Naya, agora conta. Quando a gente conversou um pouquinho antes de você vir para o podcast, você falou que, na verdade, você teve muitos desafios, principalmente a partir dos seus 17 anos. Conta pra gente, nas histórias da vida real com Naya Magno. Que desafios foram esses e como que você os superou? Na verdade, eu vou te contar alguns trechos, e lógico. Você nasceu em São Paulo? Muito específicos da minha vida, que eu acho que eu nunca abri para ninguém, né? Abre aqui, você está no lugar certo. Atualiza o universo. Porque a Naya de hoje foi uma Naya moldada há muitos anos atrás. E quando você fala da minha maior dificuldade hoje, não foi essa chegada, né, dos 17 anos em São Paulo. Eu acho que chegar em São Paulo, para mim, e sair da minha cidade natal, não foi o maior desafio. O meu maior desafio foi pisar em São Paulo e não entender aonde eu estava.
porque eu deixei toda aquela minha parte de infância, que eu cresci, adolescência, tudo para trás e vim. Só que quando eu vim com 17 anos de Belém do Pará, eu fui criada pelos meus avós. E os meus avós me criaram com todo amor e carinho, mas sempre deixaram bem claro para mim: Naya, nós estamos te criando, porém, é lógico, eles são mais velhos, pensamentos mais duros, e eles falavam, minha avó falava muito, minha mãe e vó, né? Eu tô te criando para você ser uma menina forte. Você não pode contar com pai e mãe, então nós estamos aqui para te dar o apoio, mas tenha em mente que é você por você. E aí você cresce com uma casca, porque você passa a se defender muito jovem, a se posicionar muito jovem, e isso te fortalece muito. Amadureceu, teve que amadurecer muito cedo, né? Muito cedo. Então, quando eu vim para cá, era uma vivência totalmente diferente. As pessoas aqui, querendo ou não, são mais sensíveis. As pessoas aqui, elas te veem diferente. E de onde eu vim, eu tinha que me defender, porque realmente toda a parte de convivência e criação é mais rústica, né? A gente está falando do interior de Belém do Pará, de cidades muito humildes, sem recursos, os estudos, as situações muito precárias. Então, quando você é forte no lugar desse, você vem para a cidade grande e se depara com esse mar de pessoas que te tratam bem, outras te ensinam muito, compartilham muitas coisas com você. Então, esse foi meu maior desafio. Foi me conectar, encontrar a Naya, mas eu já sabia de uma coisa. Eu sabia, eu não nasci para ficar parada. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. E eu sentia, muitas vezes eu parava e eu sentia que era muito mais do que eu estava vendo. E, aos poucos, tudo foi se encaixando. E você não ficava muito desconfiada aqui na cidade grande, ou hipervigilante, com receio? Nossa, muito. A menina que chegou... Eu finalizei os estudos aqui, né? Então, a minha criação na escola em Belém do Pará era uma. Eu cheguei aqui, era totalmente outra. Tanto que me chamavam de Joelma. De Joelma? Joel, Naya do Pará. Mas pelo jeito, às vezes, sabe, tudo assim, mais marrenta, dura. Aí depois eu fui fazendo amizade, conhecendo mais as pessoas, aí eu fui me soltando. Mas no começo você é mais... Muito. Até por conta dessa orientação da avó, do vô, da criação, muito. Da cultura, tudo. Então, uma certa... Sim. Nossa, é um processo, né? E até hoje, muitas vezes, é ação e reação. Então, tipo, a Naya tá um amor com você, mas se ela... vem um gatilho, ela precisa se policiar. Qual o seu signo, Naya? Ai, amiga, eu sou taurina. Ah, não era pra estar tão desse jeito. Pensei que você Mas fosse o taurino, ariana. ele é mais, né, todo desconfiado. O taurino tem sempre um pezinho muito amoroso, carinhoso. Muito amoroso. Minha mãe era taurina. Mas pisa na pata dele, para você ver. Não pode. Então, tipo, hipervigilância e mais na defensiva, Muito, né? muito defensiva, taurino, muito. Mas aí você começou aonde, quando você, antes de ter a clínica? E agora eu vou te contar a fundo. Eu vim para cá, eu morei com parentes. E fui morar sozinha muito cedo, 20 anos eu já estava morando sozinha, já pagando conta. E sozinha ou com namorado? Meu primeiro emprego foi na 25 de março. É mesmo? Meu primeiro emprego foi na 25 de março. Todo dia embora com uma bugiganga? Pior que não, amiga, pagava-se muito pouco. Você mais trabalhava do que qualquer outra coisa. Mas ali eu conheci diversos tipos de pessoas que mudaram a minha vida. Ali eu aprendi lidar com sobre público. Religião, público. Você já tinha religião ali, ou alguma específica? Tinha, ou mudou ali na 25? Tinha pelo fato familiar, né? Que é aquela... eu fui criada dentro da Igreja Católica, por conta do envolvimento, tudo, primeira comunhão, crisma e tudo. Mas quando eu cheguei, que eu conheci o Evangelho... E foi lá na 25? Eu me conectei, foi na 25. A primeira igreja evangélica que me levaram foi uma menina que trabalhava comigo na 25. Aí lá, eu sabia que tinha que encerrar um ciclo. Quando esse ciclo encerrou, eu queria conhecer o universo na beleza. Aí eu fui aonde, amiga? Pro shopping. Fui pro shopping, porque shopping, né, transforma, shopping é tudo lindo, tudo bonito. E aí eu fui saber o que era realmente trabalhar de verdade. Trabalhava de domingo a domingo. De domingo a domingo. Trabalhava todo Natal, todo no Novo, um domingo de folga só. Gente, é um perrengue trabalhar em shopping, né? Meus pacientes que trabalham em shopping, é um perrengue. Vou te dizer, complicado, não tem folga, Mas né? Mas aprende escola. muito, né? É uma escola. Aprende muito.
tudo que você possa imaginar de personalidade de clientes e pessoas já passaram por mim. Desde as senhorinhas, a adolescente, aos homens, às mulheres, Isso foi, obviamente, te ensinando como empresária, como lidar com o público, tudo. né? E todos os lugares que eu passei, eu nunca fechei as portas. Então, todas as lojas que eu saí, tenho contato até Saiu hoje. pela porta da Da frente. 25, fui para o shopping, passei pelas lojas, a última loja. Olha que engraçado, você acredita que dentro do shopping, eu trabalhando nas lojas, eu conseguia atender as meninas nos provadores? Acredito. Atendia nos provadores. Os provadores iam até o toalete atender das outras lojas. Até a tia Da que limpeza. cuidava me tirar. Mas eu ficava lá. E até hoje, inclusive, tem umas ainda que me procuram e são minhas pacientes da época de shopping. Isso tem quase 15 anos atrás. Aí depois você foi fazendo aprimoramento, certificações. Lê, eu comecei a me perguntar o que eu queria. Eu não estava feliz, apesar de ter todo aquele universo bonito, gostoso, um glamour, mas eu não era feliz. E eu queria mais, eu queria encontrar a Naya. A Naya não tinha se encontrado ainda. E eu sou casada há 15 anos, e o meu marido Você casou sempre... com o quê? Com 20? Eu conheci ele com 21. você Então, morou já ano era só namorida, sozinha, né? e depois Não, já amiga, foi? não foi. 4 meses já vira namorida, né? A Ah, pessoa tá. já gruda em você e até hoje. Meu marido me viu pela primeira vez, ele falou, vou casar com você. Ah, o meu também fez isso. E estamos casados Jogou até pro hoje. universo e aconteceu. Até hoje. E ele sempre falou para mim, me deixava muito à vontade em escolher o que eu queria. Então, quando eu passei para ele assim, eu vou fazer uma faculdade, ele não, você vai fazer o que você gosta. Ele sempre te incentivou, sempre foi me parceiro. incentivou. E eu acho bacana, até conversei com meu marido outro dia, quando a gente falou sobre uma possível parceria, sua aqui com o nosso Atualiza Universo, e aí eu falei, a Naya fez igual eu faço com você, ela fez assim, eu vou ver com o meu sócio. E eu vivo fazendo isso em relação ao meu marido também. Essa coisa da cumplicidade, da parceria é muito importante. Faz total sentido, porque é eles que estão com a gente. Sim. É eles que estão que fazem toda a parte burocrática, que seguram tudo. Então, eu acho muito justo eles saberem de tudo que acontece. É lógico que a Naya pode tomar as decisões. Sim. Mas eu Autonomia. não gosto de tirar Mas essa dividir, autoridade né? dele. Eu Dividir. não gosto. Então, é uma parceria, né? Eu falo, o casamento também é uma empresa. É uma empresa, 100% uma empresa. Se vocês não tiverem 100% de confiança no outro e não saberem compartilhar Conversar. tudo, as informações, não vai dar certo. Deixa de ser um casamento para ser só um negócio. Exatamente. Ou deixa de ser tudo, né? Que geralmente é o que acontece. Então, Nai, aí você atendia na sua casa. E como foi conquistar o seu primeiro pedacinho? Eu lembro que eu saí de férias. E quando eu saí de férias, que eu voltei, eu comecei a chorar. Você acredita? Eu trabalhei 3 anos e meio na Swarovski. E depois que eu saí de lá... aí eu tive férias. Nesse mês de férias, eu fui atrás de curso, do que eu queria fazer. Especializações. Eu queria me encontrar. Eu falei, eu gosto do mundo da beleza, eu vou para o mundo da beleza. Mas não me passava na cabeça 100% sobrancelha. Eu gostava, mas eu achava que era... falta alguma coisa. Eu tinha o próprio preconceito com a minha profissão. Eu não queria aceitar que era uma profissão. E eu falava, é muito pouco, as pessoas não vão me respeitar. Mas porque eu antigamente tinha isso mesmo. uma designer de uma sobrancelha, designer de sobrancelha. né? Hoje em dia há 9 anos atrás. É um luxo. É um luxo. Hoje é um luxo. E aí eu fui para esse universo, fui fazer cursos livres. E aí ele falou, olha, vai atrás realmente do que você quer. Então, eu fui fazer cursos livres, fui para o Senac, saber o que era mais a área da beleza, fui atrás de faculdades. E quando eu comecei a me especializar, as pessoas falavam, você sabe que você nasceu para fazer sobrancelha? E eu falava, não, imagina. Aí você nasceu para fazer sobrancelhas. Aí eu me peguei assim... Você foi tirando o próprio preconceito que você mesma tinha criado. Não pode ser só isso. Não e pode hoje ser você só tem isso. noção de que não é só isso, é tudo isso. É tudo isso. Porque é o que você falou no começo. Na verdade, você está transformando vida, transformando pessoas, devolvendo autoestima para muita gente. Ai, 100%. Identidade visual. Quando eu aceitei o que eu tinha que fazer, quando eu aceitei meu propósito, foi assim, ó. Eu aceitei e voltei. Quando eu cheguei nas Swarovski, eu falei, não é para mim. Eu chamei minha supervisora, Você a gente entendeu conversou. qual era o seu caminho. E eu já saí. Eu não fiquei nem um mês. Depois que eu voltei de férias. E aí eu decidi, eu falei, não, eu vou começar a trabalhar, eu vou para essa área.
Mas algo dentro de mim dizia que não era somente sobrancelha. E aí eu sempre queria, quero mais, não é só isso, tem algo a mais, gente, não tem muitos erros. E aí eu fui estudar toda a parte de estética, que engloba 100% o mundo da micropigmentação. E o mundo das sobrancelhas não todo, né? Porque Mas a sua clínica não faz só micropigmentação, ela faz a remoção também e também trabalha com todo um tratamento de pele. Quando eu decidi que não era só sobrancelhas, que eu precisava entender da pele que eu estava tratando e que eu não queria agredir essa pele, que eu queria restaurar ela, eu entendi que eu também não queria trabalhar com nada que machucasse muito essa região. Então, quando eu me formei, eu decidi que eu iria cuidar de peles, tratar as peles, recuperar as peles sem danificar esse tecido. Assim, uma pele muito bem restaurada e pronta para receber outros procedimentos, hidratada, fica né? muito melhor. É outra coisa, né? É muito mais receptiva. Uma própria maquiagem, né? Uma maquiagem numa pele hidratada 100%. Como tá a sua, é outra make. É outra numa make. pele seca, fica uma outra make. Se você tem fotos no final de semana e você hidrata e faz o teu skincare de maneira correta durante essa semana, a sua make é outra. É outra. 100% Exatamente. Outra. E aí eu fiz a junção entre pele e o universo das sobrancelhas e a gente encontrou a fórmula perfeita. Que é tratar, recuperar e refazer novamente. E até chegar nesse consultório belíssimo. Gente, a clínica dela, eu tive o prazer de estar na clínica dela na semana passada. E é a coisa mais linda, do jeito que a Lê Assis gosta. A Lê aqui, sabe, que acabou de descobrir que tá uma imagem aqui de intocável, imponente e metódica e tudo mais. Meu Deus do céu, haja terapia. A Sandra, psicóloga, essa semana, terapia. Olha só, a clínica dela é assim, gente. Estilo Atualiza o Universo. Mínimos detalhes. Os mínimos detalhes é a coisa mais linda e o atendimento dela impecável. Recomendo. Mas para você chegar até essa clínica que eu tive lá, tive o privilégio de conhecer, lindíssima, num prédio comercial lindíssimo, localizado na Zona Norte, com todos aqueles detalhes que a gente adora. Entrevistei a Andréa Dias Ikegai aqui no meu podcast também, que você conhece, que é nossa parceira numa confraria. E a Andréa fala muito nesse episódio sobre hospitalidade e a nova etiqueta. E a sua clínica trabalha com a hospitalidade e a nova etiqueta. Desde a hora que a gente chega, que a gente sente o aroma do ambiente, a gente quando você está vindo no corredor, né? Quando a gente está vindo no corredor. Do atendimento das suas meninas, né, que trabalham lá com você, Sim. das suas parceiras. E todos os detalhes da clínica, né? Em especial, finalizando com o seu atendimento, que é impecável. Para chegar neste combo da Naya, que tem ali toda uma visualização até, eu acho que até uma mudança no Instagram, que é o que está pedindo Sim. bastante. A nossa próxima convidada também é sobre posicionamento estratégico, sobre imagem, inclusive no mercado de alto luxo. A convidada que vem depois de você. Maravilha. Então, para ter todo esse trabalho de imagem da Naya, da menina que veio lá do interior de Belém do Pará, para se transformar nessa mulher que está aqui diante de mim, sentada no podcast, contando a sua história, com essa estrutura dessa clínica, estilo de Lê Assis, que eu falo, amo uma estrutura, com estilo de Lê Assis. O que precisou passar? Quais foram os estresses? Quais foram os desafios? Quais foram os estudos? Quais foram os seus... as suas pontes, as conexões como grupo, como entre confreiras que você participou, quais foram os caminhos que te levaram a chegar onde você está, Naya? Lembra que voltando um pouquinho, eu te falei que eu sempre quis muito mais. E em todos os lugares que eu passei, eu deixei uma porta aberta porque eu aprendi muito. Eu nunca fui uma pessoa de não estar aberta para aprender. Então, tudo que eu pude aprender de todos os lugares que eu passei, eu trouxe comigo. E a última empresa que eu trabalhei, como CLT, eles tinham um ciclo de excelência, que era desde o primeiro momento contato com o cliente, com joias. Mas eles tinham o ISO 9000 para certificações de excelência? A Swarovski, ela é mundial, né? Então, eles têm um círculo de excelência criado por eles e eles replicam em todas as outras. Eu acho que não conseguia muito nas franquias, mas no restante, ok. Então, eles passavam muito essa experiência do cliente já, muitos anos atrás. Desde a forma de abordar, falar, comunicar. Mas hoje o que vende é a experiência. Tudo.
da forma que você serve uma água, Sim. como a postura que você fica, como você fala com o seu cliente. Então, eu aprendi muito. E quando a Naya saiu, a Naya pegou todo aquele conhecimento, ela falou, quando eu montar o meu espaço, eu quero que ele seja exatamente assim. Legal. Eu quero atender as pessoas da mesma forma que eu gostaria de ser atendida. Isso. Então, eu sempre pensei em todos os detalhes, desde do cheirinho que vocês já sentem, assim que vocês veem, as cores, tudo muito, muito, muito bem colocado para vocês. Mas por trás de tudo isso tem muito estudo, tem muita dedicação, tem horas e horas de muito treino, sempre me aprimorando, principalmente nas redes sociais, ali aprendendo, estudando. E a minha maior virada de chave foi quando eu descobri um grupo de network. Porque eu sabia que eu estava no lugar certo, eu sabia o que eu queria, eu já sabia como eu já mentalizava a clínica como eu queria. Ainda não vai ter mais, mas essa já está dentro do que eu esperava, mas é lógico, a gente sempre tem que ter uma visão maior. E quando eu descobri esse universo da internet, eu falei, gente, tem que ter algo a mais, não é somente isso. E foi quando eu descobri o melhor da ZN, não foi nem a confraria, foi o melhor da ZN, porque eu queria elevar mais o nível da clínica, o nível de clientes e tudo mais. Você teve o selinho do melhor da ZN? Tive o selinho, você acredita, na porta, aquela bolinha azul. Também tive a bolinha azul lá na clínica. Sou muito grata, não sou uma pessoa que... cospe no prato que come, pelo contrário... Só tenho a agradecer a Cíntia Almeida, que foi uma pessoa que, desde o primeiro momento, ela acreditou 100% em mim. Ela falava, você tem algo diferente, só que você não enxerga. Então, ela foi aquela pessoa, eu digo que eu fui a 39 das mulheres, né? Quando eu entrei no Melhor da ZN, que ela me apresentou a confraria, falava, Cíntia, mas como que eu vou me conectar? Eu fui a primeira no Melhor da ZN ali. Foi? Das primeiras colunistas. A primeira colunista, na verdade. Eu ficava perdida, ela falava, seja você. Seja você. Você é uma menina com histórias, né? E todo mundo tem histórias. E eu achava que eu não conseguia me achar, me conectar. Mas o mundo do network não depende das pessoas, depende de você. Uhum. É você que tem que ir atrás, é você que tem que se posicionar, é você que tem que fazer as suas escolhas. Eu não posso colocar as minhas incertezas ou o meu pessoal nas costas de alguém. Eu não posso fazer isso. Então, quando eu decidi entrar, eu sabia 100% que seria tudo diferente. Que aquela Naya teria que mudar. E aí ela me apresentou todo esse mundo do empreendedorismo, as meninas super me abraçaram, elas entendiam que eu estava começando, e começou toda aquela conexão. E eu tenho 5 anos, né, Lê? Já de confraria. 5 anos. Esse network é fundamental, né? É fundamental. Não é só sobre conexões de CNPJ, né? Não Lá também você fez amizades. Conexões de histórias reais mesmo. Uhum. Faz diferença participar. Acho que toda mulher deve participar de um grupo de network, mesmo que ela não seja uma pessoa com uma profissão especificamente. Porque esses grupos, eles fortalecem as relações sociais. E as relações sociais, elas estão dentro, no estudo feito em Harvard, da importância para a nossa saúde mental. Com certeza. O quanto é importante você ter essa coisa do pertencer, sabe? Muito. Pertencer a algo. E pertencer a um grupo que traz conhecimento. O empreendedorismo não precisa ser solitário, gente. Nunca. As pessoas usam não muito precisa, isso. Não, nem pode ser. Nem pode ser solitário. Ele tem que ser compartilhado. A gente tem que entender que existe uma pessoa que, olha, o que você está passando, eu estou passando. O teu início, eu tive o início também. E você pode ser inspiração para alguém, assim como você se inspira em alguém, né? Quando você fala, olha, já cheguei aqui, mas ainda eu quero mais. Talvez você esteja se inspirando também em outras pessoas. Que eu acho que essa parte deveria ser a parte mais trabalhada no empreendedorismo. É você aceitar que você tem que ter uma troca com a outra. E que ninguém está ali para competir, tem espaço para todo mundo. Eu te dou
e você me doa. É. Não é gostoso? É equilíbrio. É Equilíbrio do dar e equilíbrio. receber. Isso é a constelação familiar, inclusive. Equilíbrio entre dar É e receber. equilíbrio. Trocas. 100%. Eu cresço, você cresce. Isso é Tudo. maravilhoso. Eu acho que a parte mais gostosa que tem, assim, é você conhecer aquela pessoa, aí você conecta com ela e ela fala assim, ai, amiga, olha, eu tenho um projeto, vou compartilhar com você. Aí você Quer vir conecta junto? com... Vamos junto? Vamos... Tem coisa eu mais conheço gostosa do que alguém, isso? nossa, que se você der, conecte-se com essa pessoa, fale com essa pessoa. Isso é incrível. É incrível. Sem ganhar nada em troca, mas eu só fiz uma ponte ali entre outras duas pessoas que vão seguir. Isso é maravilhoso. E você saber reconhecer que isso veio de algum lugar. Sabe, eu sempre falo, as pessoas já falaram, ai, você fica... Eu falo, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ai, você fica... Ai, já deu, né? Passou muito tempo. Ai, você é grudada na Cíntia. Eu falo, gente, posso ser bem sincera para vocês? Eu só tenho que agradecer, porque a Cíntia foi uma mãe no mundo do empreendedorismo para mim. De todas as vezes que eu achava que eu não ia conseguir, é muito importante. a pessoa que me ligava e falava assim, ó, você vem que esse projeto é para você, viu? E eu falava, meu Deus, eu não sei falar, Cíntia. Ela falava, você vai vir. A partir de hoje, você é uma nova Naya. E eu fui aos pouquinhos ali. E em uma rodada de negócio, olha como é engraçado, Lê. Tudo é sobre propósito. Numa rodada de negócios, eu conheci alguém que veio da minha cidade e essa pessoa olhou para mim e falou, nossa, teu negócio é muito bom. Você está no lugar errado. E aquilo, eu falei, tudo no que eu lugar errado em ouvir. termos de bairro. De bairro, de local. Porque realmente isso faz a diferença, né? Muito. Aí você tem aquela pois transformação, né? Como é que fala? Tipo um pedacinho de ouro no lugar errado muito, ali, né? Muito. E eu apostava tanto ali onde eu estava e eu nunca tinha feito. Olha como é maravilhoso quando você aprende sobre o empreendedorismo. Eu focava muito no lugar, eu colocava muita energia ali. Tipo, as pessoas não vão me acompanhar, e não meus vinha clientes dali. estão comigo desde pouco. Não, amiga, não vinha dali. Vinha do bairro do lado. E aí alguém de lá veio falar comigo e falou, você está no lugar errado. Tá? Por isso que as pessoas mudam a vida das outras quando você está disposta e aberta a aceitar a informação. A ouvir uma crítica construtiva, porque foi o que 100%, aconteceu com você. 100%. Você poderia ficar totalmente na defensiva e você ouviu, e uma das coisas que foi um grande diferencial é um valor que você tem, que é a humildade. A humildade. A humildade em saber ouvir. Outro valor muito importante que você tem, a gratidão. Que é reconhecer, independente. Olha, você está com a Cíntia hoje, está com a Cíntia desde o melhor da ZN. Você pode ser que você fique mais 5 anos, pode ser que você fique para sempre, pode ser que não. Mas sempre agradecer pela oportunidade que foi te dada e pelo lugar onde você chegou e pelas conexões que foram feitas. Isso você precisa parte. ser grata, sabe? Seja grata, você terá a sua recompensa, você precisa ser forte, não se distraia. Então, isso vem enraizado em mim. Eu não consigo ser diferente. Tanto que eu não consigo... às vezes eu tenho que até... Naya, porque eu sou muito sincera. Com relação ao não se distrair, eu só tomo um pouco de cuidado com isso, e é uma das coisas que eu gostaria de ter trabalhado no núcleo comportamento, que é saúde mental e comportamento, não se distraia, é cuidado para não focar só no trabalho. A nossa vida é muito mais do que só trabalho. Como eu tive burnout na pandemia, é algo que eu me preocupo demais. E hoje em dia, com a NR1, que todas as empresas, a partir de maio agora de 2025, todas as empresas vão ter que ter um olhar para essa parte, né, de todos os seus funcionários, para a equipe, tudo é obrigação de todas as empresas ter treinamentos, um olhar mais para a parte da saúde mental dos funcionários. E, às vezes, quando você é sua chefe, quando você não tem ninguém ali te colocando horários e tudo mais, e você tem um hiperrealizador, uma obsessão muito grande em não se distrair, né? Porque não se distrai, agarre todas as oportunidades possíveis, né? Mas é aprender a dizer alguns nãos. Então, nem sempre você vai conseguir estar em todos os grupos de networking, ou em todos os eventos de networking, ou em todas as questões, ou trabalhar, por exemplo, de sábado, ou como era no shopping, de domingo a domingo. É saber realmente dizer não e cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental e principalmente da sua família, né? Mas é por isso Tendo ali a sua fé em primeiro lugar. Esse olhar é muito gostoso quando você sai 100% ali do foco só do empreendedorismo e você entende que o empreendedorismo não é solitário. Que quando as outras pessoas fazem parte, elas falam para você que você precisa ter qualidade de vida no empreender.
É exatamente sobre o que você está falando agora. A gente pode empreender, a gente pode ser ali ser a nossa CEO, né? Nós somos tem CEO que das ser. nossas organizações. Da nossa vida. Da nossa vida. É. Mas a gente precisa entender que tem um negócio e que tem, né? Tem Ter a aquela higiene parte do gostosa. sono, até para você poder chegar para suas clientes Com sem uma pele olheira, muito com uma pele boa. viçosa e tudo mais. Meu Deus do céu. Ai, deixa eu ver que outras perguntas que eu preparei aqui para você. Sim, essa é fundamental. A gente está vendo aqui tudo que você fez, você estudou, o visagismo, todas as questões atuais e tudo mais. Mas qual seria o diferencial da Naya para tantas outras micropigmentadoras que nós temos hoje? Porque antigamente é o que você falou. Essa é gostosa. Design de sobrancelha não era uma profissão tipo, uau, né? Tanto que você tinha um preconceito. Hoje, design de sobrancelha é uma profissão que tem alguém aí cobrando, ou pessoas cobrando uma fortuna por um design, porque não é sobre, como você disse, não é só sobre tirar a sobrancelha. Muitas vezes você tem que usar ali muito conteúdo, sendo quase que uma psicóloga enquanto está ali em atendimento. Muita gente fala com terapia ou sem terapia. Exatamente. Igual o personal trainer, né? Com terapia ou sem terapia. Tem um custo diferente. Exatamente. Lê, a minha maior missão e o meu maior diferencial hoje... Olha, eu acho que já não é de agora, mas de muito tempo. É realizar sonhos através das minhas mãos. Porque as pessoas que me procuram, elas não me procuram por um procedimento. Elas me procuram porque elas sabem que eu não vou soltar a mão delas. E quando elas veem que eu falo, você vai ficar comigo? Eu vou dar o meu melhor para você. E ela fica comigo 1 ano, 1 ano e meio. Ela pode até trair o marido, mas não trai a design de sobrancelha. Mas não me trai. Então, a pessoa que me procura... Ela sabe o que ela sabe o que ela vai encontrar na Naya. Ela sabe que ela não vai ser somente mais uma cliente. É uma via de mão dupla. Da mesma forma que elas me respeitam, respeito elas mais ainda. Então, quando elas me procuram, elas já me procuram assim, posso falar com a Naya? E aí eu mesma mando a mensagem para elas. Eu mesmo falo, quando ela chega é comigo que ela senta, sou eu que faço a avaliação, é comigo que ela passa. Então, ela se sente acolhida. Ela não vai ser só mais uma paciente ali na minha fila. Ela não é um número. Tá, isso é um grande diferencial. Tá? Então, quando ela chega para mim, ela é recepcionada dessa forma e ela fica comigo até o final e muitas vezes faz outros procedimentos. Então, ela não se sente um número. Sim. Tá? E quando cresce muito, às vezes vai passando para os assistentes. Eu lembro de uma cabeleireira, estava com ela há anos e anos e anos, aí ela cresceu. Aí, de repente, você chegava lá, você mal via a cabeleireira, era tudo assistente, nada contra. Inclusive, teve uma vez que eu até troquei o cabeleireiro pela própria assistente, que era maravilhosa, a escova era até mais bonita. Mas você fica assim, tipo, nossa, mas eu acabo nem vendo a pessoa, né? O crescimento, ele é natural. Porque a gente estuda muito, nós nos aprimoramos muito, exatamente para conseguir esse crescimento. E limitar um pouco a agenda também é um reconhecimento para alguém que se especializa tanto. Então, se eu uma questão me do dou seu valor, muito, né? E o meu valor ele está um pouco mais elevado, tudo bem. Mas você não atender por ego ou por você virar estrela é totalmente diferente. É o que eu falo para as minhas pacientes. Eu falo, meninas... A Naya vai crescer, ela está crescendo, mas eu gosto do que eu faço. Mas eu acho que além de honrar, como você diz, a Cíntia, né, desde o Melhor da ZN, é honrar também aquelas clientes que iam lá na sua casa ou na sua clínica mais simples, em outro bairro. Aquela que começou com você e está acompanhando esse crescimento da Naya Magno. Porque não é só um negócio, não é só empreender. Sabe? Então, o meu maior valor é exatamente isso ali. E elas chegarem, elas estarem, elas buscaram um sonho, eu ajudei elas realizarem esse sonho delas, elas estão comigo. E agora que a Naya está muito bem, a Naya não pode deixar, porque a Naya gosta. Se a Naya gosta, é a minha vida. Eu não consigo me ver. A minha mão treme. Eu viajo, eu fico 15 dias meio fora, meus dedinhos ficam coçando. Quero trabalhar, eu preciso voltar. Tô na praia, faz muito tempo que eu não tive sobrancelha. Não é bom fazer, sabe? Você gosta. O meu marido fala, cara, às vezes eu te vejo, você tá com o dedinho coçando. Eu falo, então é algo de mim. Não é uma coisa que eu faço só pelo número, é lógico. A gente tem o nosso... A gente quer receber, a gente quer ganhar mais. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre isso, lógico. Ô, Naya, sabe uma coisa engraçada? Eu não sou do ramo da estética, não era, né? Tô nesse ramo agora como empresária aí há 1 ano.
Inclusive, você ganhou aqui da Academia da Face do Itaim. Eu vou, hein? Lógico que você vai. Olha, Mas só que as pessoas coisa? que me atendem, elas têm um pouco de medo, né? Deixa eu te contar. Sabe o que acontece? Não sei se acontece com você, uma curiosidade. Que delícia. Eu fico olhando e falo assim, ai, sei lá, por exemplo, eu olho lá para ele e falo, nossa, acho que eu colocaria um pouquinho de... Nem sei o que coloco, tá? Eu sou empresária, só. Uma boquinha ali nele, em cima, um pouquinho só. Aí olha assim e fala, olho para a minha fotógrafa e falo, nossa, se eu colocar ali um pouquinho de sobrancelha a mais nela ali, olha, se eu der uma puxadinha, sabe, qualquer coisa. Ou tipo, ai, nossa, ali, olha... Vou colocaria a boquinha nos dois, inclusive. Ai, uma boquinha, Ou vou lá e vejo um nariz. Às vezes nem tá incomodando a pessoa. Você quer implantar o nariz. Aí eu falo, uma rinomodelação ali. Não é minha área, mas eu fico imaginando que quem trabalha com harmonização, no caso você e os dentistas, né? Os biomédicos e tudo. Vocês estão parados assim, deve ficar olhando pra pessoa e falar, olha, eu já tive até momentos constrangedores de pessoas me olharem. Ai, não olha pra minha sobrancelha e... Mas você tem isso ou não? Você está distraída? Já tive. Tá. Nossa, antigamente eu era fervorosa. Eu já olhava, fritava. Hoje eu já sou mais desligada, assim. Tá. Não fico muito em cima, sabe? Tá. Aí você perguntou de diferencial. As pessoas, eu não consigo vender o que... A minha venda não é feita por ficar em cima, assim, sabe? Eu converso contigo e eu te vendo naturalmente. De uma forma muito, Lê, olha, tá linda. Mas pode ficar melhor. Né? Dá um toque. Mas pode melhorar, gente. Olha pra você, que é uma mulher mais empoderada, bonita. Você já tem uma postura, um cabelo, um olhar, um gesto. Essa sobrancelha hoje, ela não tá te favorecendo Meu tanto. Deus do céu, mas você não tá me valorizando. Gente, me aguardem no próximo episódio com sobrancelhas novas. Mas é de uma forma totalmente delicada e não tão invasiva. Suave. É. Porque tem pessoas que falam assim, olha, não tá legal. Quando eu tô nos lugares, eu falo, eu nem tô olhando não, eu só isso. olho, mas eu não falo nada. Mas eu dou uma olhada, eu só olho e fico antigamente assim, eu falava. Olha, por preencher isso que a aquele gente bigode tem chinês. que amadurecer, porque eu era bem bigoduda. Remodelação, boca, eu fico assim. Botar um pouquinho. Botox então, em botox homem, é fundamental. nossa senhora. Eu olho e falo, botox aí, penso só, não falo. Entendeu? Mas olha uma coisa legal, você falou sobre a parte de harmonização e sobre a parte de pele, né? Olha como faz sentido. As pessoas, você como uma profissional da estética. Eu sou psicóloga. Psicóloga, mas tem alguma coisa aqui do universo da estética. E o nosso trabalho de micropigmentação, desde a parte de correção à parte de valorização do rosto dessa paciente, influencia 100% num trabalho que está mal feito e que você está tentando corrigir com a harmonização. Porque você vai harmonizar, você vai deixar bonito, você vai fazer o botox, você vai fazer a boca, mas uma sobrancelha preta não vai ficar legal. Sim, é todo um conjunto, né? Todo um conjunto, legal. É um trabalho em conjunto. Uma micropigmentação labial borrada não vai ficar elegante. Uma sobrancelha muito fina que não condiz com você hoje não vai ficar elegante. Então, o nosso trabalho hoje potencializa muito esse universo da harmonização facial. Porque e quando você fala da pele, né, da preparação da pele, é um trabalho que realmente você tem que ter parcerias com outras clínicas, porque, por exemplo, o Lavian, fazer um Lavian sem uma limpeza de pele, gente, jamais você vai jogar seu dinheiro fora. Então, uma semana antes, passe na clínica, na AIA, para preparar a sua pele. Médicas. Isso, hoje, meus maiores parceiros são clínicas, muitos maiores dermatologistas, especialistas em outra área de pele, cirurgiãs. Por quê? Exatamente isso. Elas vão chegar no limite de que elas já te entregaram tudo. Você está olhando e você fala, mas não está dando. Ô, Naya, falando em pele, a pele a gente hidrata também de dentro para fora, né? Dentro. Você ganhou aqui, olha, da Noasis, que é parceira delícia. do nosso podcast. Eu amo, colágeno, né? Que é o colágeno que a gente está tomando. Gente, não é cerveja. O pessoal do YouTube acha que é cerveja. Menina, não é cerveja, isso é colágeno. Gente, a gente fala pêssego, de saúde, né? aqui, ó, de colágeno de pêssego, maravilhoso. Maravilhoso. Falando de pele, eu quero falar da pele da nossa amiga Stephanie, que você está tratando. Stephanie, que é dona do melhor salão da Zona Norte, te mandou um presente.
presente aqui Mentira. também, do Salão do Shimoze. Ai, deixa E ela eu tá com a ver. pele maravilhosa. Nossa, até ela é um case de sucesso comigo, que ela usava Case de ácido. sucesso, porque ela tá com uma pele, assim, outro dia ela tava sem make e a pele dela tava com um glow maravilhoso. Naya, que conselho que você dá para uma pessoa que tá começando agora, como foi você lá com 17, 20 anos de idade? Eu sempre falo, né? Nós vamos estudar eternamente. É você pegar o seu sonho. Quando a gente fala de não se distrair, nós estamos falando de pessoas que te levam pelo outro lado. Mesas que você sente, escolha as mesas escolha que as você mesas, sente. escolha as pessoas. Tenha qualidade de vida, mas foque no que você quer, nos seus objetivos. Nunca pare de fuja do seu estudar, propósito. não fuja, porque se você fugir, com certeza você vai se distrair. Cada dia que passa, você vai ficar um pouco mais longe o seu sonho. Então, é pegar como meta e qualidade de vida. E seguir em frente, né, Lê? Porque muitas vezes, uma das coisas que eu falo muito, eu falo, gente, quantas profissionais boas, né, que tem no mercado, que elas não conhecem o próprio valor delas, porque deu atenção para alguém, ou porque dá muita atenção até para outros ambientes, ou porque até familiares ouviu coisas que também. são inverdades e acreditou como verdade E se absoluta. A gente tem que saber fecha. filtrar, né? Você Então, soube é filtrar. você fazer essa busca mesmo ali. É o profissional, é o pessoal, precisa estar ali um do ladinho do outro, não tem jeito. E o que é sucesso para você? Sucesso para mim, olha, sucesso para mim, eu já estou na minha base de sucesso, porque hoje eu tenho muito orgulho da micropigmentadora que eu sou. Então, o meu maior sucesso foi eu ter esse reconhecimento comigo mesma, que nunca será somente uma sobrancelha. A gente está falando de muito mais. Então, o meu olhar da sucesso... alma, né? Muito legal, perfeito. E se as nossas ouvintes quiserem saber mais sobre você, onde elas podem encontrar maiores informações? Qual é o seu Instagram? Nossas redes sociais, que está tendo umas mudanças. Você está trabalhando com posicionamento de imagem, posicionamento estratégico. Dá para ver essa alteração no Você seu... gostou? Amei. A gente está numa transição muito legal agora. Muito, total. Tudo comunica, né? Tudo. Comunica. E você sabe que quando você entra na internet, ali as pessoas fazem muito do mesmo, né? E deixam de mostrar o que você realmente é. E foi isso que eu chamei a minha equipe, tanto de social media, quanto de personal stylist, quanto a minha fotógrafa que vem de fora. Eu falei, a gente fez uma reunião fechada, eu falei, eu quero que vocês mostrem a Naya. A Naya que veio menina, a Naya que batalhou, a Naya empreendedora e a Naya que está buscando cada dia mais os seus objetivos. E a gente decidiu fazer essa transição e transparecer de uma forma mais clara nas redes sociais, sabe? E por isso que vai vir essa mudança, desde a forma, gesto, cores, paleta, lugares. Hoje em dia, tudo. A gente precisa se posicionar nas redes sociais de uma forma que mostre a sua identidade, que você saiba quem é a sua persona, qual o seu arquétipo do marketing, com qual que você está trabalhando. E você perguntou o meu arquétipo. 100% governante. Olha, linda. 100% governante. Mas eu tô com eu achei que eu tivesse governante e amante, mas pelos meus feedbacks, hoje ainda estou aqui trabalhando, processando os feedbacks que eu recebi hoje, eu acho que eu só estou no governante, gente, preciso mudar isso. Por quê? Não, eu tenho um pouco de mago também. Eu sou um pouco meio mago. Com certeza, mago, trabalhando com todas essas questões aí da pele e tudo mais. Também. Com certeza. Agora, me conta para mim, assim, três mulheres que você admira muito e por quê? 3 mulheres? A primeira de todas, com certeza, é a minha avó-mãe. Porque é uma mulher igual aquela que criou 13 filhos, guerreira no interior. E eu tive, há 2 semanas atrás, a honra de poder levar ela num restaurante que ela queria e proporcionar aquele momento para ela. Ela falar, filha, eu estava morrendo de saudade de você. Eu sabia que você ia chegar aqui. E foi ela que fez isso por mim, ela que me criou, ela que nunca soltou minha mão. Então, ela é minha maior inspiração. Honrar a sua ancestralidade, quem veio antes, que gostosa, né? Muito. E fora a avó? Ai, a minha virada de chave que foi a Cíntia, porque ela é muito guerreira. Só ela é persistente mesmo. Sabe
todas as batalhas que aquela mulher já traz. É imparável, né? É imparável, eu nunca vi. É tanta barreira e ela de joelho dobrado. Então, eu tenho uma admiração muito forte por ela. Temos um episódio também com a Cíntia aqui no Atualiza o Universo, Sim, eu vi, que é né? a CEO do Entre Confreiras, do Grupo Somos, que ela está referenciando aqui nesse episódio. E a doutora Fernanda Ângelo, que foi uma pessoa Que é a que você indicou para cuidar do meu melasma? Isso! Ah, que perfeito. A doutora Fernanda, não só por toda a trajetória dela... Meu melasma não, gente, do melasma, porque o melasma vai deixar de ser meu. Eu não posso ficar falando meu melasma. De toda a trajetória dela, de saber de onde ela veio, sabe? Ler de lá da mesma cidade, da batalha, de ser mãe, ela empreendedora. É da mesma cidade? É, só que ela é de uma cidade vizinha. Pará, só que ela está numa cidade mais afastada, tipo uma ilha. Ela está numa ilha próximo de Belém. Ela também foi confreira, né? Mas eu também não a conheci. Foi, pouco tempo, mas ela me enviou mensagem, vou ter o prazer de conhecer. Então, a história, foi ela que acreditou, foi ela que fez toda essa base de transformação, me mentora, ela é minha mentora até hoje, ali está comigo, ela que me dá vários insights, que puxa a minha orelha. Então, essas pessoas eu reverencio muito, porque são pessoas que realmente eu admiro, que eu vejo uma transformação de vida, sabe? Mulheres que não param. Sim. São um exemplo para você, isso é muito gostoso. Para a gente finalizar, eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes um lema seu ou um versículo, alguma coisa que você... Uma mensagem que você gostaria de deixar para quem está te ouvindo aqui hoje. E você sabe que eu saí de casa pensando, nossa, a Naya é tão papu que às vezes eu não consigo ser tão delicadinha. Mas eu volto novamente a falar para vocês que tem um sonho, corram atrás, não se distraiam, não dê ouvidos, sabe? Saiba cuidar do emocional, do pessoal e do profissional. Tenham esse equilíbrio, busquem esse equilíbrio para a vida de vocês. Nunca deixe que um lado pese mais que o outro. Mas a partir do momento que você passa a olhar para fora da janela e ver a vida do outro ali, você se distrai e você não segue no teu caminho. E uma dessas distrações de ver a vida do outro é o que tem mais adoecido as pessoas, Naya, que é a comparação. Naya, obrigada por ter participado do Atualiza Universo. Espero que você colha bons frutos dessas histórias da vida real com Naya Magno. Adorei te ouvir. Eu amei. Adorei conhecer um pouco mais sobre você. Volte outras vezes. Vamos atualizar o universo para você voltar, para você fechar uma parceria comigo. Atualiza que delícia! Vamos!